Últimos meses do ano astrológico vigente, um ano regido por Saturno. No dia 20 de março de 2025, com o ingresso do Sol no signo de Áries, nós teremos o início do ano novo astrológico, um ano que será regido por Júpiter. Vamos entender um pouquinho esse momento, um momento de transbordo, onde a gente precisa sim trabalhar o encerramento de tudo aquilo que foi proposto por Saturno nesse ano que nós estamos vivendo, para que a gente possa iniciar esse novo momento, esse novo ciclo, com o pé direito e numa nova energia. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par aí das próximas informações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar astrologia para você, atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você utilize esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Se fala muito de ano novo astrológico, mas a gente esquece que a gente está finalizando o ano vigente, que é um ano regido por Saturno. Então esses últimos meses desse ano, eles são meses um pouquinho mais intensos, geralmente, porque a gente precisa realmente concluir uma etapa para iniciar outra. E dentro da perspectiva de Saturno, existe a necessidade de compromisso, existe a necessidade de responsabilidade, de estrutura. Saturno vem falando de estrutura. Então, nesse sentido, qual foi a estrutura construída ao longo desse ano na sua vida? E o que você deseja continuar consolidando a partir de agora? Você está comprometido, comprometida com os seus objetivos? Você está comprometido, comprometida com o seu propósito maior, com o seu propósito de vida? São reflexões importantes aí que a gente precisa fazer aí durante esse período. Geralmente essa fase, ela chama para conclusão de etapas. Então, fique bastante atento aí o que está se encerrando na sua vida nesse momento, quais são as mudanças que estão acontecendo. Agora, no mês de janeiro, nós tivemos a oposição de Marte com Plutão, a segunda oposição de Marte com Plutão ainda em movimento retrógrado, então estamos aí ainda com Marte retrógrado. Marte deixa a sua retrogradação no dia 24 de fevereiro, Júpiter também está encerrando a sua retrogradação, Júpiter deixa a retrogradação em Gêmeos no dia 4 de fevereiro, então estamos aí olhando um pouquinho para muitas questões associadas às nossas inseguranças, aos nossos medos, esse trânsito retrógrado de Marte pelo signo de Câncer e essa oposição que Marte recebeu com Plutão vem trazendo a necessidade de uma elaboração de todos esses conflitos e essas questões, muitas vezes subjetivas aí dentro de você, que estão impedindo o seu direcionamento para que você siga realizando e consolidando aquilo que você deseja realizar na sua vida nesse momento, né? Então, é um momento para a gente reavaliar o nosso passado, entender quais são as nossas escolhas, quais foram as escolhas, as decisões que tomamos lá no passado, que nos trouxeram até o momento presente. O trânsito retrógrado de Marte em Câncer. Câncer é um signo que nos convida a olhar um pouquinho para esse passado, para a nossa história de vida, para as nossas heranças parentais, para que elas sejam ressignificadas, para que elas sejam redirecionadas, reconduzidas para um caminho que faça mais sentido para a gente. Então, é um momento para a gente olhar um pouquinho para dentro. É importante fazer esse movimento porque é olhando para dentro que a gente vai conseguir trazer esse estímulo de Marte para fazer e acontecer na nossa vida. E ressignificar também, eu tenho falado muito sobre isso aqui nos vídeos, as questões associadas às nossas mágoas, ressentimentos, rancores, ódios, culpas, remorsos, todos esses sentimentos que eles são como âncoras, que eles nos aprisionam, eles impedem o nosso desenvolvimento, eles impedem o nosso crescimento, porque a gente fica num lugar de vitimização muitas vezes, a gente fica ali revivendo, reeditando dores que vão nos conduzindo muitas vezes a processos de procrastinação, a momentos de autossabotagem, onde a gente vai se desempoderando, se desconectando da nossa força, muitas vezes por não acreditar que nós somos capazes, que nós somos merecedores, que nós podemos viver sim uma vida de alegria e de abundância, e nós permanecemos
reeditando situações do nosso passado na vida presente e a gente vai se sentindo frustrado, insatisfeito, porque não é aquilo que conscientemente a gente gostaria de estar vivendo, mas inconscientemente é aquilo que o nosso inconsciente está nos direcionando, né? O Jung fala muito que até o momento que se a gente não tornar o nosso inconsciente consciente, ele vai dirigir a nossa vida. E no final das contas a gente vai chamar isso de destino, né? Mas a gente pode sim mudar o nosso destino, a gente pode sim mudar a nossa realidade se a gente trouxer consciência para esses padrões inconscientes. Se a gente mergulhar dentro da gente e entender, poxa vida, olha, esse padrão de conduta é um padrão de conduta, um comportamento, uma atitude que eu tive ao longo de toda a minha vida. Muitas vezes um padrão de reclamação, muitas vezes um padrão onde eu me coloco como aquela pessoa que é incapaz, que sempre precisa de ajuda, que sempre precisa depender de uma outra pessoa, onde eu vou me desconectando da minha força, do meu poder pessoal, porque eu acredito que eu não vou conseguir fazer determinadas coisas, que eu não vou chegar nos objetivos que eu almejo, eu tenho medo de me frustrar. Então todas essas situações, elas precisam vir sim para o plano da consciência. A gente precisa deixar tudo isso mais consciente, porque trazendo isso tudo para a consciência, a gente consegue dar limites para essas partes nossas que coabitam aqui dentro da nossa psique, dentro do nosso universo psíquico e que são muitas vezes tão limitadoras. São vozes, né? A gente chama isso na psicologia analítica de complexos, que vêm de cisões, que vêm de rupturas, que vêm de traumas muitas vezes vivenciados no nosso passado e que estão ali ativos, que rodam como programas autônomos. Então, a gente precisa realmente entender quais são esses complexos, quais são essas vozes, quais são esses padrões psíquicos que eles funcionam de maneira autônoma muitas vezes e que são destrutivos e limitadores. Então, fica aí o convite para que você perceba o que você tem reeditado na sua vida. Será que é uma situação no seu trabalho, na sua carreira, onde você sempre está ali numa situação se relacionando com pessoas no meio profissional, num ambiente que é abusivo, num ambiente que não te percebe, que não valida o seu esforço, o seu trabalho? Será que você está vivendo isso na senda do seu relacionamento, onde você está de novo numa relação abusiva, tóxica, destrutiva? Ou será que você está agindo de maneira destrutiva com o outro, querendo ter o controle, querendo dominar o outro, por pura insegurança muitas vezes e por não querer abrir mão do controle e da dominação porque você tem medo de se vulnerabilizar, por exemplo? Ou será que você está aí numa situação difícil com você está passando por um momento aí de dor ou um momento de provação aí na sua vida e você não está encontrando o caminho e você está num processo mais introspectivo, mais melancólico, de não conseguir ter iniciativa, força para sair da inércia? Todos esses são processos que eles precisam ser expressos, eles precisam ser comunicados. Muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir fazer isso. Então deixo aqui até um convite, se você deseja iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, hoje eu integro essa sabedoria com a astrologia terapêutica, com a constelação familiar sistêmica, trazendo também dentro desse processo, em alguns momentos mais pontuais, algumas técnicas de reprogramação energética, que vão auxiliar você a acelerar o seu processo de cura, a entender o que está te paralisando, a entender o seu momento de vida para que você consiga tomar decisões e seguir o seu caminho com conforto psicológico, emocional, mental, para você poder tomar escolhas, fazer escolhas que sejam mais assertivas aí na sua vida. Então, já entre em contato comigo, o link está aqui na descrição do vídeo, porque de fato, gente, num momento como esse que a gente está vivendo, num ano como esse que a gente está vivendo, a gente vai precisar, assim, de ajuda muitas vezes. E ter a humildade e a sabedoria de entender que às vezes um espelhamento de uma outra pessoa, de um terapeuta, vai sim auxiliar você a dar saltos dentro do seu processo, né? A entender aonde você está, para onde você está indo e dar um pouco mais de contorno para esses eus sabotadores aí que muitas vezes impedem o nosso desenvolvimento, tá? Então, isso é muito importante. O mês de janeiro, fevereiro, foram 2 meses aí um pouquinho mais leves, embora com muita coisa acontecendo, né? Então vocês têm aí acompanhado as previsões dessa semana. Essa é uma semana um pouquinho intensa, que está demandando um pouco mais da gente, principalmente por conta desse encerramento de ciclo, né? O mês de fevereiro que está se aproximando
é um mês associado ao deus Febros na mitologia, que tem uma relação também com Plutão. Então ele vem falar de um processo de encerramento, de morte, renascimento. Então geralmente é o mês onde as coisas elas se intensificam um pouco mais. A gente está fechando um momento, né? Encerrando aí o verão no mês de fevereiro para iniciar com a entrada do Sol no signo, a entrada do Sol no signo de Áries, o outono aqui no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte, tá? Então, realmente é um momento onde a gente é convidado a um florescimento, convidado a deixar aí aquilo que não serve mais. E já começamos aí um mês de fevereiro com 2 planetas voltando ao movimento direto, que é Júpiter, que engrena agora no signo de Gêmeos, e Marte, que volta aí ao movimento direto no signo de Câncer, tá? Então isso são 2 marcos muito importantes, porque a partir do início de fevereiro a gente já vai começar a sentir que algumas coisas que estavam um pouco mais nebulosas, elas começam a se encaminhar. Mas em fevereiro a gente já começa a sentir a energia de março, que talvez aí, dentro dos meus estudos aqui astrológicos, provavelmente será o mês mais intenso do ano de 2025, tá? Porque nós já iniciamos o mês de março com uma retrogradação de Vênus no signo de Áries, nós teremos um eclipse lunar total no signo de Virgem, que a gente já vai começar a sentir aí nas 2 últimas semanas do mês de fevereiro. Nós teremos aí a retrogradação de Mercúrio no signo de Áries no dia 15, para o início do ano novo astrológico no dia 20 de março, e depois nós teremos mais outro eclipse solar parcial em Áries e Netuno ingressando depois aí de 13 anos no signo de Peixes, o ingresso de Netuno no signo de Áries. Então tem muita coisa acontecendo aí no mês de março, e a gente já vai começar a sentir a reverberação no mês de fevereiro. Então, gente, muita atenção, muito centramento, porque realmente a gente está aí num período onde muitas coisas que estavam no plano do nosso inconsciente, elas começam a vir para o plano da consciência para a gente conseguir dar um direcionamento correto para tudo isso na nossa vida, para a gente conseguir direcionar isso tudo de forma construtiva. Então, se você está tendo nesse momento questionamentos sobre o seu propósito de vida, sobre o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, acolha tudo isso, dê espaço para tudo isso na sua vida, porque é isso que vai te trazer a possibilidade de viver mudanças aí. Lembrando que mudanças, transições, elas requerem tempo, elas requerem paciência, elas requerem planejamento, estrutura, ordem, e isso Saturno vem ensinar muito bem pra gente aí no encerramento desse ano astrológico, chamando realmente para um lugar de maturidade no que diz respeito à forma como a gente lida com a nossa vida, como você lida com você, como você lida com seus objetivos, com seus relacionamentos. Fique atento em relação a isso, fique atento em relação a isso, porque realmente a gente precisa entender que Saturno, ele nos premeia, né? A gente recebe aí as bênçãos de Saturno se a gente segue o caminho reto, se a gente segue o plano que foi traçado, se a gente entende que muitas vezes a gente vai precisar sim renunciar a algumas coisas, a gente vai precisar desapegar de algumas coisas para um propósito maior, porque se a gente vai caminhar essa jornada para ir na direção do nosso objetivo, que foi colocado ali no topo da montanha mais alta, e a gente tá cheio de coisa nessa mochila, essa mochila tá pesada, tá difícil, e a gente não abrir isso para ir tirando as coisas que não servem mais na nossa vida, ó, isso aqui não serve mais, esse padrão de conduta, de comportamento, esse relacionamento, seja um relacionamento amoroso, uma amizade, uma relação familiar, esse trabalho, essa realidade que eu vivo no meu emprego aqui de abuso, eu não quero mais também. Se a gente não vai tirando as coisas ali da nossa mochila, fica muito pesado seguir esse caminho. E a gente precisa, assim, aprender a deixar esse fardo um pouco mais leve, para carregar dentro dessa mochila somente aquilo que a gente precisa carregar. E muitas vezes o que a gente precisa carregar tem um pezinho ali, porque tem um propósito. Então, se você está vivendo uma situação na sua vida hoje que ela está um pouco mais difícil, que ela está um pouco mais delicada, se você sente que existe uma exigência
externa ou principalmente uma exigência interna que te diz, olha, você precisa fazer esse movimento, é esse o caminho para você chegar lá, você vai precisar fazer isso, isso e isso, não dá para pular etapas. Então vamos olhar para aquilo que a gente precisa realizar, para os compromissos que a gente precisa estabelecer com a gente mesmo e com o outro muitas vezes, porque é isso que vai permitir com que a gente chegue onde a gente deseja chegar. Então, muita atenção nesse momento para você não entrar num lugar de rebelia, de rebeldia, de acreditar, ou muitas vezes, devido à sua própria história de vida, sua biografia, cheias ali de cobranças, às vezes pessoas que viveram uma realidade dentro do próprio sistema familiar ali, de muita cobrança, de muita aridez, de pouco afeto, que foram aí olhando para o que diz respeito à responsabilidade, ao compromisso, à constância, à disciplina, de uma maneira equivocada, de uma forma muitas vezes distorcida e que enxergam essas características muitas vezes como algo limitante. O processo de reconfiguração disso é muito importante porque para a gente conseguir realizar e concretizar coisas, a gente precisa se dedicar, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de constância. Então, isso é muito importante. A energia de Saturno vem trazendo muito essa característica. Saturno que está em trânsito pelo signo de Peixes, que vem falar muito sobre a realização e a concretização dos nossos sonhos, dos nossos ideais, daquilo que a gente imagina, né? Então, realmente a gente precisa se comprometer com tudo isso e principalmente com o nosso trabalho interno. Lembrando que no mês de março nós teremos Vênus retrógrada em Áries, que é um signo de fogo, o primeiro signo de fogo. Nós teremos Mercúrio retrógrado no signo de Áries também, que é o primeiro signo de fogo. Nós teremos Netuno ingressando no signo de Áries. Então a gente já começa a olhar um pouquinho para a questão da ansiedade, né? Querer que as coisas aconteçam de maneira muito acelerada, de maneira muito rápida. E sim, a gente precisa aprender a tomar iniciativa, aprender também com a energia ariana, que é sair da nossa zona de conforto, agir, empreender a realidade que a gente deseja, muitas vezes até arriscar, mas fazer isso de maneira consciente, entendendo que através da perspectiva de Saturno e de todo o aprendizado que nós absorvemos dessa frequência agora no ano de 2024, a gente conseguiu utilizar esse portal de Saturno para trazer essa estrutura, para que as nossas ações elas estejam direcionadas para aquele caminho que foi planejado e trabalhado e consolidado ao longo de um tempo, ao longo de um período, entendendo que para a gente chegar até aquele lugar que a gente visiona, a gente vai precisar sim trilhar um caminho. E isso é muito importante também, muito transformador, isso amplia a nossa consciência, porque traz muita sabedoria, o caminho trilhado, as experiências que muitas vezes são difíceis, são desafiadoras, elas trazem aprendizados, elas nos enchem de sabedoria e nos permitem que lá na frente a gente consiga utilizar essa sabedoria de muitas vezes situações penosas que foram vivenciadas como ferramentas para a gente conseguir continuar trilhando a nossa jornada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele possa ter te trazido aí uma luz, uma elucidação, uma clareza sobre esse momento. Desejo aí que esse encerramento de ciclo, esse final de ano astrológico te traga a possibilidade de uma reconexão profunda com você, de conexão com a sua responsabilidade, com o seu compromisso, com a dedicação, a constância, para que você chegue aonde você deseja chegar, né? Então, muita perseverança, não desista dos seus sonhos, não desista de você, acredite, você é merecedor, você é merecedora de construir e receber o que há de melhor nesse planeta lindo aí para você na sua vida. Um forte abraço e para você que deseja mais uma vez iniciar um processo psicoanalítico, o link para o agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo. Para você que deseja iniciar aí, fazer uma análise astrológica, análise de mapa natal, revolução solar, progressão, também entre em contato comigo, o link está na descrição do vídeo, são análises isoladas, análises profundas que vão te trazer um entendimento sobre o seu momento de vida, sobre você, te mostrando aí forças, potências que vão auxiliar você a, enfim, resolver muitas vezes conflitos e situações, desafios que você possa ter aí na sua vida. Um outro recado importante aqui, no dia 6 desse mês, no dia 6, na verdade, de fevereiro,
Eu vou conduzir um grupo de constelação presencial no Espaço Harmonia Quântica em Alphaville, aqui na região de São Paulo, na Grande São Paulo, na região de Barueri. Então, se você que está assistindo esse vídeo mora na Grande São Paulo, na região de São Paulo, Barueri, Alphaville, e deseja participar de um grupo presencial de constelação sistêmica, entre em contato comigo, também o link está na descrição do vídeo, para confirmar a sua participação. Um forte abraço e um lindo encerramento de ciclo para você. Namastê!